o Igor Gadelha aqui para conversar um pouco sobre uma reunião que Messias teve com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, mas que Alcolumbre diz que não existiu. E aí eu quero saber, que assistiu, eu não duvido, mas por que Alcolumbre ainda parece tão relutante em relação ao nome de Messias a um dia, às vésperas dessa sabatina, que vai ser decisiva para o governo também? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Agora Metrópolis. Olha, muita informação eu tenho sobre esse caso do Jorge Messias. Vamos começar pelo mais recente. Você falou agora há pouco sobre essa agenda do Jorge Messias. Agora há pouco a gente publicou na coluna que o indicado de Lula ao STF almoçou com senadores do PSB. Esse almoço aconteceu no setores de mansões Dom Bosco, aqui em Brasília, o SMDB, né, para quem está acostumado com essas siglas aqui de Brasília. E esse almoço foi articulado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é filiado ao PSB. Além de Messias e de Alckmin, que também estava presente nesse almoço, o encontro contou com a participação de diversos senadores do PSB, entre eles o senador Rodrigo Pacheco, que chegou a ser cotado para essa vaga no STF, para a qual Lula acabou optando por Messias. O presidente nacional do PSB, o ex-prefeito do Recife, né, João Campos, também participou desse almoço que acabou de acontecer. Foi um almoço ali para, vamos dizer assim, fechar, né, os votos do PSB, que é uma bancada pequena ali no Senado, acho que tem 3 ou 4 senadores, mas não deixa de ser um gesto importante articulado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, agora falando um pouco desse encontro com Alcolumbre, esse encontro com o PSB ocorreu 5 dias depois de Messias ter tido um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Messias foi indicado pelo presidente Lula no final de novembro. Desde então, passados mais de 5 meses, ele vinha tentando esse encontro com o Davi Alcolumbre e não aconteceu. E aí, o que rolou? Quando foi na quinta-feira da semana passada, o ministro do STF, Cristiano Zanin, fez ali um café de fim de tarde na casa dele, no Lago Sul, área nobre aqui de Brasília. Inicialmente, o Cristiano Zanin convidou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convidou o senador Rodrigo Pacheco e também convidou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quando eles estavam lá nesse café ali da tarde, foi no final da tarde da quinta-feira, o ministro Cristiano Zanin, que é muito amigo de Jorge Messias, disse aos convidados: olha, vou ligar para o Messias para ele vir para cá. No momento, o Alcolumbre, segundo eu apurei, não criou ali nenhum empecilho, mas ficou aquele climão. O Messias, então, chegou lá nesse café, encontrou com o Alcolumbre, eles ficaram conversando todos juntos em uma roda, não houve conversas reservadas, e aí coube ao Messias puxar o assunto da sabatina. Segundo eu apurei, o Messias, então, pediu ali o apoio do Davi Alcolumbre, né, explicitamente, e parece que teve um momento, Rafael, ficou até um silêncio do Davi Alcolumbre. O Alcolumbre não respondeu se vai dar esse apoio explícito, mas disse para o Messias que ia garantir que o rito constitucional fosse seguido em um ambiente de tranquilidade para a sabatina. E aí vem a grande questão. O Alcolumbre ficou uma guerra ali entre a turma do Messias e a turma do Alcolumbre para quem vazou essa informação. Na avaliação dos aliados do Alcolumbre, foi o próprio governo quem teria vazado esse encontro para tentar passar, nas palavras dos aliados do Alcolumbre, uma falsa impressão de que o Alcolumbre está apoiando o Messias, o que não corresponderia com a verdade. Já os aliados do Messias dizem que foi alguém ali, algum adversário do Messias que soube desse encontro e vazou justamente para tentar indispor o Messias com o Alcolumbre. E tem um bastidor além do que eu trago também, Rafael. O Messias, na verdade, o Alcolumbre disse a interlocutores que ele pretendia receber o Messias, mas só amanhã, durante a sabatina, né? Na verdade, depois da sabatina. A ideia do Alcolumbre, segundo eu apurei, era, depois que a sabatina fosse realizada na Comissão de Constituição e Justiça, ele receberia o Alcolumbre ali na presidência, o Alcolumbre, depois da sabatina do Messias na CCJ, ele receberia o Messias na presidência do Senado, naquele intervalo entre a sabatina e a votação no plenário. Mas depois dessa confusão aí do vazamento desse encontro na semana passada, parece que o Alcolumbre está repensando se vai receber ou não o Messias amanhã, depois da sabatina. Mas vocês, nossos analistas de política aqui no Metrópolis.com, têm trazido desde um tempo já de que há sim a expectativa de que haja aprovação, haja tanto na sabatina quanto no plenário do Senado, haja a aprovação do nome do Messias, apesar de não ser um placar muito alto. Então, por que Davi Alcolumbre ainda demonstra tanta relutância? Ou talvez é realmente
um movimento político de Alcolumbre para que ele demonstre esse distanciamento em relação ao governo federal? Olha, na avaliação do governo, Rafael, o Alcolumbre tem demonstrado essa resistência porque ele nunca quis o nome do Messias. Não é uma resistência ao Messias em si, mas sim ao fato de o aliado dele, Rodrigo Pacheco, ter sido preterido por Lula para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Há também quem ache no governo que o Alcolumbre apenas está vendendo dificuldade, essa é a máxima da política, vendendo dificuldade para colher facilidade, ou seja, ele vende que há uma certa dificuldade ali nos bastidores, que está resistente, claro, para cobrar do governo ali alguma coisa que ele esteja querendo, seja indicação para algum cargo, seja alguma aprovação de algum projeto específico que ele queira ou alguma medida que ele queira. Então esse jogo do Alcolumbre é assim, meio arriscado. Lembrando que muito recentemente o Alcolumbre fez esse mesmo jogo durante o governo Bolsonaro, né? Ele resistiu, segurou por 4 meses a sabatina, na verdade foi 4 ou 5 meses, a sabatina do André Mendonça, né? Que é o ministro terrivelmente evangélico indicado por Jair Bolsonaro. Naquela época, Alcolumbre também era presidente do Senado e ele queria, na verdade, era a indicação de Augusto Aras. E aí, como o Bolsonaro não indicou Augusto Aras, indicou o André Mendonça, o Davi Alcolumbre ficou segurando. Então é uma jogada que ele faz, é uma jogada arriscada, mas dizem que o governo acaba dando o que ele quer. Mas você acha que até amanhã os ânimos estarão acalmados? Porque, como você trouxe, o próprio futuro ou não ministro do Supremo Tribunal Federal está em jejum espiritual, ele é realmente, evangélico, né? Ele é evangélico, inclusive eu acho que hoje eu conversando com o Reinaldo Azevedo, ele até brincou, né, que ele é evangélico de verdade, não é que nem muitos aí que se tornam evangélicos por uma questão política, não, ele é evangélico de verdade, então de fato ele tem todo esse segmento, inclusive teve apoio do próprio André Mendonça, também do Cássio Nunes Marques, mas você acha que até amanhã esses ânimos vão estar mais amainados para que a gente possa ter uma sabatina de fato, né, que veja os talentos, veja, né, o que tem o Messias para oferecer? Olha, Rafael, eu acho que o grande desafio do Messias não vai ser nem o Alcolumbre. Eu acho que já está muito ali, o governo parece tranquilo, assim, acha que o Messias vai ser aprovado mesmo com poucos votos, mas que ele passa. O grande problema que o Messias vai enfrentar ali naquela sabatina é a crise pela qual o STF passa atualmente. O Messias já está preparado, segundo interlocutores dele, para ser muito cobrado pelos senadores pela crise pela qual o STF e alguns ministros têm passado atualmente. Os senadores, sobretudo os da oposição, prometem perguntar ali para Messias, fazer perguntas sobre a avaliação dele, né, acerca, por exemplo, da citação do envolvimento de ministros do STF e de seus familiares no caso Master. Ele sabe que vai ser perguntado, o Messias já está se preparando para isso, sabe que vai ser perguntado sobre o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teve um contrato com o Banco Master, sabe que vai ser perguntado sobre a atuação do ministro Dias Toffoli. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio. Ele vai ser sabatinado no momento que, mais do que as qualificações dele, eu acho que ele tem qualificações para entrar no STF, mas ele vai ser sabatinado no momento em que o STF está sob dúvida da sociedade, está sendo como um dos principais alvos da sociedade e dos senadores. Eu acho que esse vai ser o principal empecilho dele, até porque ali naquela sabatina ele vai ter que dar algumas respostas. E ele também não pode, né, dar uma resposta de repente ali só para agradar os senadores e desagradar os futuros colegas de trabalho. Então ele vai ter ali que se equilibrar nessas respostas, né, para, claro, né, dar respostas que agradem os senadores, mas também que ao mesmo tempo não desagradem os futuros, né, os possíveis futuros colegas de trabalho dele lá no STF. Lembrando que ainda temos o fato de que estamos num ano eleitoral e o STF está sendo visado mais do que nunca em relação a esse momento. Esse é um ponto, inclusive, viu, Rafael? Muitos senadores ali têm declarado voto contra o Messias, porque esse ano nós teremos eleições para o Senado. São 2 vagas que estarão em disputas. E muitos dos senadores atuais, nós temos 3 senadores por estado. Então, 2/3 do Senado serão renovados. E muitos senadores sabem, né, que vão tentar a reeleição ou vão tentar eleger aliados, né, para essas vagas e sabem que a função do Senado é meio que fiscalizar o STF. Então, eles se preocupam, né, de repente votar ou declarar voto favoravelmente a Messias e acabarem perdendo um voto em suas bases eleitorais. Lembrei, inclusive, de 2 pontos, aproveitando aqui, porque o que é que tem acontecido, segundo algumas informações que me foram passadas, é que há um movimento aí de senadores do PL na tentativa de votar contra Messias. Porém, o presidente do partido conversou com você recentemente, aqui nessa sala. Ele conversou aqui nessa sala e disse que não tem dúvidas de que Messias seria aprovado, de que ele se tornaria,
ministro do STF. Como é que está, então, essa discussão dentro do PL? Já que aqui você teve, há poucos dias, Valdemar, que é o chefe maior do partido, e, ao mesmo tempo, nos bastidores, há esse movimento que indica que senadores do PL possam votar contra o ministro, né, Jorge Messias. Olha, Rafael, acho que é importante lembrar que o Valdemar Costa Neto, embora seja um neo-bolsonarista, ele é um cara muito pragmático, né? Todos os indicados pelo presidente Lula ao STF, ele elogiou. Ele, na época, também elogiou o Cristiano Zanin, porque ele não quer se indispor com um futuro ministro do STF. E na avaliação dele, como o Messias deve acabar sendo aprovado, ele jamais iria criticar ou atacar um futuro ministro do Supremo, né? Porque no futuro ele pode ser, né, julgado por esse ministro, então é sempre bom não se dispor. Então o Valdemar é um cara muito pragmático, diferentemente de outras alas, né, ali mais ideológicas do PL. O PL tem uma grande bancada no Senado, mas pelas contas do Messias, pelo menos 5 senadores do PL, que também tem esse perfil mais pragmático, digamos assim, também devem votar a favor do Messias. Lembrando que a votação é secreta. O que eu tenho ouvido muito, Rafael, é de que ali no PL, embora eles façam um discurso público de que o Messias não vai passar, eles sabem que o Messias vai passar, mas estão atuando para que ele não passe com um placar muito grande. Por quê? Eles não querem, né, que o governo saia vitorioso. Não é contra o Messias, é contra o governo. Eles querem mostrar ali que o governo tem dificuldade no Senado, querem que o Messias passe com um placar apertado para demonstrar que o governo, não o Messias, tem dificuldades, não está num bom momento. Sobretudo porque esse ano é um ano de eleição. Se o governo, né, aprova com uma grande folga, isso passa uma mensagem que o governo está com força. E é justamente isso que o PL não quer. Muito recentemente, o PT conseguiu aprovar ali na Câmara dos Deputados o nome do deputado Odair Cunha para o TCU. Foi mais de 300 votos. Isso pareceu uma força do governo, né? Ficou transparecendo como uma força do governo, embora, na verdade, tenha sido uma força do Hugo Mota, né? Que foi o principal padrinho ali dessa candidatura ao TCU. Me falando aqui, só rapidinho, acho que daqui a pouco você vai ter também que ter que apurar isso, que o Malafaia se tornou réu no STF por conta daquele discurso que ele fez contra o Exército. Mas daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Mas eu queria te aproveitar aqui, porque ontem a gente trouxe, inclusive, um cientista político para analisar aquelas